eu te dou uma carta de liberdade, mas você recusa essa carta e volta a ser escravo. Olá, eu sou Luiz Carvalho, seja muito bem-vindo ao estudo de Gálatas 4. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo aponta aqui nesse capítulo que é tão enigmático e tão interessante, que é Gálatas 4, o que nós vamos estudar aqui nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique aqui embaixo com muito amor, se inscreva no nosso canal, anote também as notificações para que sempre quando chegar um vídeo novo, de um novo capítulo, você seja o primeiro a saber. Já curta também esse nosso vídeo e se prepare para comentar e compartilhar nos grupos aí de WhatsApp, nos vários lugares aí que você tem disponível aí na internet para compartilhar esse vídeo, esse estudo dessa carta que é tão importante do apóstolo Paulo. Vamos lá então. E lembrando também do 5am, se você ainda não está no 5am, não está participando ainda do nosso estudo, porque esse estudo aqui é inspirado no 5am, aqui embaixo tem os links, tá? Para você entrar em alguma sala de algum lugar desse planeta Terra. Vamos começar aqui dos versículos 1 a 7, porque aqui ele fala de um assunto só. Ele diz assim: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere do escravo. Antigamente, os menores de idade, eles tinham tutores, então, está falando aqui, embora sejam donos de tudo, eles eram sujeitos a guardiões, a administradores, a tutores, até certo tempo. Igual os escravos também não eram donos de nada. Aí no versículo 3 ele diz assim: assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados nos princípios elementares do mundo. Então ele começa a fazer já essa alegoria já levando para o lado espiritual. Mas quando chegou a plenitude do tempo, ou seja, quando chegou a hora certa, Deus trouxe seu filho, Jesus, nascido de mulher, ou seja, para que legalmente o que Jesus fizesse estaria legalmente autorizado pelo mundo espiritual, que existem leis no mundo espiritual que precisam ser regidas. Então, para Jesus ter cumprido a lei, e foi necessário ele cumprir a lei, ele tinha que ter sido filho de mulher. Não poderia chegar já de cara, já cumprindo, senão não teria validade, seria muito fácil. Então aqui, nascido de mulher debaixo da lei, a fim de redimir o que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então aquilo que Jesus fez como filho de Deus, cumprindo a lei e vindo como filho de mulher, nos fez hoje ter a possibilidade, tá? Não é uma coisa que acontece com todo mundo, não. É aquele que escolhe. Então é uma adoção voluntária de cada pessoa como filho de Deus. Você gostaria de ser adotado como filho de Deus? Está nas suas mãos. E é essa liberdade que Paulo diz em Gálatas que está disponível para nós, essa liberdade da possibilidade de sermos filhos de Deus. No versículo 6, e ele diz as consequências e as bênçãos de ser filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês. E ele clama: Abba, Pai. Então, qual que é o Espírito do Filho de Deus? Espírito Santo. Quando a gente recebe Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, como Jesus disse lá numa outra, dos evangelhos: deixo para vocês um consolador, em grego é alós, ou seja, alguém da mesma natureza que eu. Por isso que é o Filho do Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Quando nós recebemos Deus, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Imagina Deus, Jesus está dentro de você. Olha que coisa maravilhosa. É por isso que Jesus disse: vocês farão obras maiores do que a minha, porque as obras que Jesus fez, obras de ressuscitar mortos, de curar doentes, leprosos, expulsar demônios, foi sob o Espírito poderoso de Deus. Lembra lá em Gênesis 1? No início era o Espírito, e ele disse: haja luz e houve luz. Então o Espírito de Deus fez todo aquele mover. E você tem esse Espírito dentro de você. E você cultivando esse Espírito com a leitura da palavra, participando do Five de manhã, porque o Five não é o Five que muda, mas é o que você faz lá, que é o quê? Leitura da palavra, oração, jejum. Essas ferramentas espirituais vão cultivando esse poder do Espírito Santo dentro de você para ele se manifestar, para ativar dons na sua vida e ele se tornar sobrenatural e todo mundo vê frutos desse Espírito na sua vida. Isso é maravilhoso.
E aqui no versículo 7 diz: assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Marquei até de verde aqui. Ou seja, nós somos filhos de Deus agora e longe de ser escravo. Você é herdeiro de Deus, você é herdeiro daquilo que Deus tem. E aí ele já entra no versículo 8, no outro tema aqui, ó. Antes, quando vocês não conheciam a Deus e eram escravos daquele que por natureza não são deuses. O que ele está dizendo aqui? Antes, então, disso tudo que ele disse, nós éramos, nós éramos escravos daqueles que não são deuses. Escravos de quem? Escravos do diabo, do inimigo. Porque, como Jesus disse, o príncipe do mundo está reinando aqui. Ou seja, o inimigo, Adão, lá no paraíso, ele deu uma legalidade para o inimigo. Então, as pessoas que, depois da infância, quando já tem uma noção, elas não recebem Jesus e continuam com as suas vidas naturalmente, vivendo aí e tal, elas passam a ser escravos por natureza desses que não são deuses, que são o diabo, é o inimigo. Mas ele fala assim, mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que vocês estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Ou seja, pessoas que se libertaram, pessoas que saíram dessa escravidão espiritual de serem filhos do diabo e agora sendo filhos de Deus, de tendo experiências, vivendo, sentindo o Espírito Santo, por que voltando a velhas práticas? Igual eu, por exemplo, que eu larguei a bebida. Imagina eu agora, antes quando eu bebia, eu tinha uma opressão na minha mente muito grande. Talvez o inimigo sabia, né, algumas coisas que eu poderia fazer a favor do reino de Deus e ele tentou me oprimir. Então a bebida era uma entrada de legalidade do inimigo. E aí eu acordava todos os dias ruins, com essa opressão na mente. E aí eu tinha que fazer muitas coisas para ficar normal. Parei de beber e isso acabou. Agora imagina eu, que agora estou livre, que espiritualmente tenho todas essas bênçãos que eu conquistei, voltar a ir para balada, para festas, pecados, bebedeira. Não faz sentido. Assim como muitos estão desviados, não faz sentido você estar desviado. E assim também muitos que se libertaram da lei, não faz sentido. Aqui ele está falando, caramba, como é que vocês podem voltar àqueles princípios? O Paulo está mostrando para a gente aqui que como é tão maravilhoso andar com Deus, como que alguém que já experimentou do santo dos, como diz aquela música, quem já pisou do santo dos santos em outro lugar não pode viver. Mas muitas pessoas optam por viver em outros lugares, né? Porque o mundo parece que é mais gostosinho e tudo. Mas é só uma capa ilusória. E vamos lá então. Aí agora a gente entra no versículo 21, né? Estou selecionando os que mais chamam a atenção. Digam-me vocês os que querem estar debaixo da lei. Acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante a promessa. Então ele está mostrando aqui os dois lados. As pessoas que são os filhos, né, de Ismael, né? Tanto que nasceram aí os ismaelitas, que são aqueles que, aí ele vai falando aqui no versículo 24, aqueles que escolheram viver pelas obras da carne, aqueles que fazem a sua vida aos seus próprios planos, ao bel prazer, e é a maneira normal, como a maioria das pessoas vive. É uma forma de vida que gera todo tipo de infelicidade. E essas pessoas que não têm Deus, que não têm Jesus, todas elas têm um buraco dentro de si, sabe? É um buraco, elas tentam preencher esse buraco com festas, com baladas, com consumismo, com comprar, com fazer sexo com várias pessoas. E por mais que elas fazem, por mais que elas ganhem dinheiro, por mais que elas gastem o seu tempo com essas coisas carnais, esse buraco continua. Esse buraco nunca será preenchido pelas coisas do mundo. Porque esse buraco que todo mundo tem aqui, ele é do tamanho de Deus. E somente através do Espírito Santo, quando você recebe Jesus e ele preenche, é que você se sente, uau, preenchido. Então, mesmo que você hoje não tenha R$1 na sua conta bancária, mesmo que você hoje
tenha sido demitido, mesmo que você hoje esteja rejeitado pela sua família, pelos seus amigos, mas você tem o Espírito Santo, tem um relacionamento com Ele, você se sente bem, você se sente pleno, porque é uma paz que excede a qualquer entendimento humano. O entendimento humano acha isso loucura, mas nós que temos Cristo, que temos esse relacionamento, entendemos o que é essa paz, o que é essa alegria. O mundo lá fora está de ponta cabeça. O mundo lá fora está aquela confusão, mas nós que somos filhos da promessa, como Isaac, versículo 28, sabemos o que é isso, o que é o Espírito Santo. Por isso que não faz sentido, como o apóstolo Paulo diz, abandonar todas essas práticas. Então eu oro para que você, nesse momento, você receba Jesus, que você cultive esse Espírito Santo dentro de você, como se você fosse um terreno fértil, e você é esse terreno fértil, um terreno adubado, e esse relacionamento, esse Espírito Santo dentro de você possa crescer, crescer, crescer e dar muitos frutos. É o que eu oro por você em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Se você não está ainda no nosso movimento 5am, aqui estão os links para você participar. Se inscreva no nosso canal Aprofundando em Deus. Curta esse vídeo, já curtiu? E comente também, comente aqui como foi para você a percepção desses principais versículos dessa maravilhosa carta de Gálatas, capítulo 4. O que você achou? Quero ver o seu comentário e vou responder a cada comentário. Até o Gálatas 5, no nosso próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Um grande abraço para você.